Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Anastácio, jornalista, assessor de imprensa daqui da agência Tônica Mídia, que tem como um de seus principais produtos, né, nosso carro-chefe, é justamente a assessoria de imprensa. Mas hoje eu vou falar de um nicho muito específico, que é a assessoria de imprensa política. Eu durante muito tempo da minha vida fiz assessoria de imprensa para parlamentares, para figuras públicas, para instituições aí que mexem com a política, que se relacionam direto com parlamentares, com do poder legislativo, também com políticos do poder executivo, né, e até também indo para o lado do judiciário, que também tem um pouco de política, né, ali envolvido. Então já tem uma vasta experiência e quase 10 anos de carreira nessa área. Então, eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre esse pedacinho da imprensa muito técnico e muito curioso, né? Muita gente quer saber como é o processo de assessoria de imprensa política. E a gente começa fazendo uma análise, né? Quando a gente tem um cliente que é um político, que é uma figura pública, a gente vai sentar com eles e vai realmente ali descobrir se o que ele quer falar é de interesse público para a sociedade ou não. Porque nós não fazemos publicidade em propaganda, nós fazemos jornalismo. Dentro da assessoria de imprensa, a gente vai trabalhar, buscar informações para que a gente elabore notícia, para que a gente entregue para as redações notícia, né? É, informações relevantes para a sociedade para ser publicados nos veículos de comunicação. Então, assim, a gente precisa conversar, precisa ser sincero com os nossos clientes e saber se realmente o que ele quer pautar vai ter realmente um eco ali dentro das redações ou não. E isso daí cabe também a gente usar, né, toda a nossa expertise para poder também lidar com o ego das pessoas, também saber ali explicar que não, às vezes não é o que a pessoa quer, mas é o que realmente é estabelecido ali, né, dentro das redações, nas relações com os profissionais e tentar chegar ali num denominador comum, né? Então, primeiro acontece essa análise, mas a gente encontrando ali um assunto relevante, a gente vai para a parte do relacionamento, né? A gente vai ali detectar na nossa agenda, no nosso contato, quem a gente pode recorrer para poder pautar um assunto, né? A gente vai envelopar aquela notícia, a gente vai escrever um release, vai colocar muitas informações, dados, a gente vai buscar o máximo de elementos para a gente poder chegar nesses nossos contatos, né? Nesses relacionamentos que nós fazemos ao longo da nossa carreira com um bom conteúdo. Né? E o conteúdo ele é importante, né? Dentro da assessoria de imprensa voltada para a área política, a parte do relacionamento, né? A gente ter uma agenda robusta, a gente saber com quem vai falar, na hora que vai falar, né? Saber quem está em cada coluna, quem está em cada editoria de opinião, quem está em que lugar, qual horário que aquela pessoa trabalha, qual é o horário que é inconveniente você falar com ela, qual é o horário que você não deve falar com ela. Tudo isso faz muita diferença. E essa diferença a gente vai sentir lá no processo final, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né? Então, essa parte de relacionamento ali do café, né, da interação, da troca de informações, de confiança, né? Você passar ali uma exclusiva para aquele jornalista que sempre prestigia você. Então, isso é muito importante na hora de fazer assessoria de imprensa política. Depois eu até posso fazer um outro vídeo falando sobre especificamente essa parte de relacionamento. Mas dentro da assessoria de imprensa política, além do relacionamento com a imprensa, tem o relacionamento com a equipe do assessorado que você está, pelo qual você está sendo contratado. Então, por exemplo, vai que você está sendo contratado por um deputado, ou um vereador, ou enfim, algum parlamentar. Geralmente essas pessoas que têm mandato têm grandes equipes, né? Um secretário de governo, de município, tem equipes. E essas equipes, é importante que nós tenhamos um bom relacionamento com essas equipes também. Por quê? Porque são justamente elas que vão fornecer para você elementos para que você consiga ali trabalhar uma boa pauta. Né? Você pegar um relatório bom, uma boa
bons argumentos, bons dados, é você conseguir traçar uma boa pauta para que ali você encaixe uma aspa do seu assessorado e que você consiga até fazer um conteúdo exclusivo ali para o jornalista, coisa que à primeira vista você não teria, mas quando você tem um bom relacionamento com a equipe do seu assessorado, eu acho que isso é um grande trunfo aí desse relacionamento do assessor de imprensa com a equipe que vai formular essa junção para que a gente consiga fazer um bom conteúdo e enviá-lo para as redações. É sempre importante, né? Olha, essa é uma dica para os nossos colegas assessores de imprensa, a gente trocando aqui, né? Na verdade, isso é uma troca, gente. Eu quero, inclusive, que depois nos comentários vocês deixem opiniões aqui sobre esse vídeo, pode colocar táticas e estratégias de vocês também. Mas eu destaquei aqui que é sempre importante a gente ficar ligados em espaços, né? E oportunidades dentro da imprensa, porque às vezes tá no momento ali uma notícia que não tem nada a ver com o seu assessorado, mas você consegue puxar um gancho para poder encaixá-lo, né? Então, isso é importante demais, a gente tá ligado nos noticiários, em tudo que está acontecendo em todas as editorias, porque muitas vezes você tá bombando uma questão numa editoria de entretenimento. Poxa, mas o seu assessorado é de política. Então, necessariamente, você não tem nada a ver com aquilo. É errado. Você tem que estar ligado em tudo, porque às vezes uma notícia que explode na editoria de entretenimento, você pode entrar pela política. Sempre algum elemento de alguma editoria ali vizinha, você pode puxar um gancho para a política e tentar casar aquele assunto do momento com o que o seu assessorado quer dizer, com o que a audiência, né, o eleitorado, na verdade, do seu assessorado quer saber, né, qual é o posicionamento, enfim, o que é que ele está fazendo ali para poder, enfim, ajudar ali naquela questão, né? Então, assim, eu destaquei isso porque isso é muito importante. Às vezes a gente não se orienta para isso. E uma coisa final, dentro da assessoria de imprensa, é muito importante a gente estar sempre na vanguarda das narrativas. E o que é que seria isso? Tem muita gente que diz assim, eu não preciso de assessoria de imprensa não, porque a imprensa vem até a mim. A imprensa vem até a mim e eu já saio espontaneamente. Só que quando você é abordado pela imprensa, você coloca à disposição com que a imprensa paute a sua narrativa. Você deixa de enviar conteúdos, de enviar informações para a imprensa, e aí você deixa de traçar a narrativa ali. Então você deixa de orientar a imprensa e você passa a ser orientado pela narrativa que ela quer lhe impor. Então, você que é parlamentar, você que é assessor de imprensa, é muito importante ficar ligado nisso, né? Porque a gente, quando está com a narrativa na mão, a gente consegue ali, de alguma forma ou de outra, fazer com que a imprensa narre aquele assunto que a gente quer tratar, né? Então, se um político, por exemplo, tem hoje uma comissão, vamos dizer assim, do meio ambiente, e ele é muito abordado pela segurança pública, o seu propósito, né, que é para falar para o seu eleitorado sobre o meio ambiente, ele acaba se deturpando. Então, assim, não é só aparecer, mas é aparecer com propósito, né? Dentro da política que o mandato traçou, dentro da política que a secretaria pautou. Então, não é porque você está aparecendo que você está pautando o que você quer, né? Que você tá realmente ali aparecendo de uma forma qualitativa, né? De uma forma que realmente ali futuramente vai render para você eleitores ou votos ou prestígio político. Muitas vezes o político aparece muito, mas não tem prestígio, a opinião dele não é tão importante, porque é aquela coisa também, né? Quem fala de tudo não fala de nada. Então, assim, é importante muito, muito também o político se especializar, né? Ter um nicho ali para poder trabalhar, para que ele seja referência. E tudo isso, a assessoria de imprensa profissional é quem faz essa lapidação, né? No dia a dia, em contato com as equipes do político, da figura pública, para poder fazer com que a política esteja alinhada com a imprensa e assim elas caminhem junto em direção aos veículos de comunicação, né? E
para que a opinião dessa pessoa esteja aí na imprensa, sendo pautada através de entrevistas, debates, artigos de opinião, né? Sempre ali alinhado dentro do que ele quer dizer e não do que o que outros querem que ele fale ou ela fale, né? Então, essas são as minhas dicas. Eu sou Márcio Anastácio, assessor de imprensa. Esses são os meus contatos, eles estão aqui embaixo. Eu agradeço demais. Deixa sua dúvida aqui embaixo também que a gente pode interagir, tá? Essa é a Tônica Mídia, agência de comunicação aqui do Rio de Janeiro, mas que atende a todo o país e que está aberta ao diálogo para os nossos colegas da comunicação e para você também que trabalha com política. Brigadão e até mais.